Vamos às notícias importantes de hoje. Folha de São Paulo. Moraes formaliza o pedido de extradição de Ramagem. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou ao Supremo Tribunal Federal que o governo brasileiro formalizou o pedido de extradição do ex-deputado federal Alexandre Ramagem aos Estados Unidos, onde ele está residindo desde que fugiu do Brasil para escapar da execução de sua pena. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública formalize o pedido de extradição do deputado federal Alexandre Ramagem, ele que está foragido nos Estados Unidos. Ramagem foi um dos condenados da trama golpista, condenado a 16 anos de prisão. A solicitação foi entregue pela Embaixada Brasileira em Washington ao Departamento de Estado norte-americano em 30 de dezembro de 2025, segundo comunicado oficial enviado nesta quarta-feira ao STF. Não existe prazo definido pelas autoridades dos Estados Unidos. Ramagem, filiado ao PL do Rio de Janeiro, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, no governo anterior, foi condenado pelo STF a 16 anos de prisão, no âmbito dos processos relativos à trama golpista que buscou subverter a ordem democrática após as eleições de 2022. Em setembro de 2025, antes que a punição fosse executada, ele deixou o Brasil clandestinamente, entrando nos Estados Unidos. Durante a investigação, havia sido proibido de deixar o país por decisão judicial. Mas, conforme relatos oficiais, Ramagem utilizou um passaporte diplomático para viajar pela fronteira com a Guiana até Miami. O pedido de extradição segue os trâmites legais previstos no Tratado Bilateral entre Brasil e Estados Unidos, que exige documentação detalhada sobre a identidade do extraditando, a descrição dos fatos imputados e a fundamentação legal da solicitação. O processo agora depende da análise das autoridades americanas, que podem levar meses até uma decisão final, podendo incluir etapas judiciais e considerações sobre possíveis recursos da defesa. A formalização do pedido reforça o compromisso do governo brasileiro e do STF na cooperação internacional para responsabilizar pessoas envolvidas em crimes contra o Estado Democrático de Direito, mesmo quando se encontram fora do território nacional. Notícia do Estadão. Banco Central mantém Selic em 15% pela quinta vez e indica corte em março. O Banco Central do Brasil decidiu, nesta quarta-feira, manter a taxa básica de juros, a Selic, em 15%, pela quinta reunião consecutiva, mantendo o patamar mais alto desde 2006. A determinação ocorreu no encontro do Comitê de Política Monetária, Copom, em uma decisão unânime, e já era amplamente esperada pelos analistas do mercado financeiro. Em meio a incertezas econômicas no mundo todo, os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos decidiram hoje não mexer na taxa de juros. É com taxa de juros que os bancos centrais trabalham para o equilíbrio da economia. Nos Estados Unidos, o Fed teve de lidar com a pressão da inflação e de Donald Trump. Em coletiva de imprensa, o presidente do banco, Jerome Powell, defendeu a independência e disse que o Fed vai continuar tomando decisões com base em dados, não em pressões políticas. Com os diretores divididos, com 10 votos a favor da manutenção e 2 pelo corte, interrompeu o ciclo de 3 quedas da taxa americana, que estacionou a 3,5% e 3,75% ao ano. A atividade econômica tem se expandido em um ritmo sólido, com a inflação ainda elevada, explicou o comunicado. E disse ainda que a incerteza em relação às perspectivas econômicas permanece elevada. A notícia não esfriou os mercados no Brasil. Com investidores ainda na sala de espera da reunião do Copom,
a Bolsa Brasileira alcançou novo recorde. Alta de 1,52% a 184.691 pontos. O dólar ficou estável, vendido a R$ 5,20 no mercado à vista. É o fluxo de recursos que segue a favor. Esse diferencial de juros faz com que seja muito atrativo investir no Brasil, né? Você tem uma rentabilidade alta e uma perspectiva e uma segurança muito grande em relação ao mercado financeiro daqui. E é por isso que esses recursos vêm para cá com muita intensidade. E já era noite quando a maioria dos diretores do Copom decidiu sustentar a taxa básica de juros a 15% ao ano pela 5ª reunião seguida. Só foi mais alta em maio de 2006. De lá para cá, a taxa flutuou. No começo de 2022, estava a 9,25% ao ano. Desde então, vem subindo num esforço para conter a inflação. A manutenção do aperto monetário já estava dada no mercado. O que nem todo mundo esperava era a mudança de tom do Banco Central. O comunicado divulgado logo após a decisão colocou a possibilidade de corte na taxa de juros logo à frente, na reunião de março. Antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião. Mas o comitê reforçou que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta. E diz ainda que segue acompanhando os impactos do contexto geopolítico na inflação brasileira, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. Se a gente continuar vendo a atividade, a economia esfriando, isso também vai contribuir para que o Copom possa fazer mais cortes. O risco nesse cenário é um risco de mais gastos por parte do governo. Ou seja, se a gente continuar tendo uma expansão fiscal, isso pode aquecer a demanda e manter a inflação alta. A Selic é o principal instrumento de política monetária do país e influencia todos os juros da economia, como os de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Quando alta, tende a reduzir a inflação ao frear o consumo e o crédito. Quando baixa, estimula o crescimento econômico. No comunicado, divulgado após a reunião, o Copom sinalizou que poderá iniciar um ciclo de cortes na próxima reunião, marcada para os dias 17 e 18 de março, caso os indicadores econômicos sigam em linha com as expectativas de inflação e atividade econômica. Os membros do Copom destacaram que a decisão de manter a Selic em nível elevado reflete a necessidade de assegurar serenidade na convergência da inflação à meta definida, além de preservar estabilidade diante de incertezas no cenário global e interno. A sinalização de um possível corte em março foi interpretada pelos mercados como indicativo de que a inflação tem mostrado sinais de arrefecimento. Apesar disso, o Banco Central reforçou que manterá cautela quanto ao ritmo e à magnitude do ciclo de redução de juros, que dependerá da evolução de fatores econômicos como inflação, atividade econômica e expectativas de mercado. A expectativa de analistas é que a primeira redução, se confirmada em março, seja de 0,25 ponto percentual, embora alguns especialistas considerem possível um corte de até 0,50 ponto percentual, dependendo dos dados divulgados até lá. Manchete de O Globo. Toffoli autoriza IPF vai investigar a atuação de influenciadores contra o Banco Central. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar a atuação de influenciadores digitais que teriam participado de uma campanha coordenada de ataques contra o Banco Central do Brasil nas redes sociais. A investigação, aprovada nesta quarta-feira, atende a um pedido formal da Polícia Federal e amplia o escopo das apurações ligadas ao caso do Banco Master,
instituição que foi colocada em liquidação extrajudicial pelo Banco Central no final de 2025. A Polícia Federal vai investigar quem contratou os influenciadores que atacaram nas redes sociais o Banco Central. O ministro Dias Toffoli do Supremo autorizou a abertura de inquérito. O ministro Dias Toffoli é o relator do caso Master no STF. Como revelou o jornal O Globo no início deste mês, influenciadores disseram que receberam ofertas para lançar suspeitas sobre a decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master. Chamado de Projeto DV, em referência ao dono do Master, Daniel Vorcaro, os valores dos contratos chegavam a R$2 milhões, segundo as denúncias. Na época, o NetLab, laboratório de pesquisa da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, identificou em um período de 30 dias mais de 80 mil publicações nas redes sociais com ataques ao BC. O inquérito dos ataques virtuais abre uma nova frente de apuração do caso Master. Na Polícia Federal, a investigação dessa ação orquestrada contra o Banco Central será conduzida em um inquérito específico. As primeiras medidas, como depoimentos e quebra de sigilos, devem ser tomadas nos próximos dias. Aqui no Supremo, a nova frente vai se juntar ao processo que já existe e está sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Isso significa que ele mantém o controle do caso, supervisionando as apurações feitas pela Polícia Federal. De acordo com o relatório preliminar produzido pela Polícia Federal, cerca de 40 perfis de influenciadores digitais podem ter sido contactados e possivelmente remunerados para publicar conteúdos críticos ao Banco Central e favoráveis aos interesses do empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, interrompido pelo Banco Central sob suspeita de irregularidades. Essas publicações com narrativas padronizadas teriam buscado desacreditar a autoridade monetária e pressionar publicamente decisões administrativas e judiciais. Segundo a Polícia Federal, o suposto esquema chamado internamente de Projeto DV inclui a oferta de propostas financeiras a criadores de conteúdo para questionar a liquidação do Master e argumentar que o Banco Central teria agido de forma precipitada, além de disseminar desinformação sobre a atuação de dirigentes da autoridade monetária. A investigação agora deverá apurar se esse movimento caracteriza possíveis crimes como associação criminosa, difamação, calúnia ou disseminação de notícias falsas, bem como se houve irregularidades na contratação e organização das campanhas digitais. Toffoli determinou que o inquérito seja conduzido pela Polícia Federal, sob a relatoria do STF, e deverá seguir sob sigilo, enquanto são colhidos depoimentos de influenciadores e testemunhas, além da análise de contratos e mensagens que possam comprovar a articulação dos ataques online. Até outra oportunidade, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça. E, por favor, compre-me um café. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar o Voz dos Jornais com um Pix. Sua contribuição ajuda a manter jornalismo independente e informação diária. A chave do Pix está no quadro e na descrição. Obrigado.